Aleluia. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite o seu coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para trazer para as nossas vidas. Como Ele já tem trazido desde o início do culto, né? Através da adoração, através dessa oração maravilhosa, nós já falamos com o Senhor. E Ele já vem falando conosco, porque quando nós saímos de casa e viemos com os nossos corações abertos, prontos para receber do Senhor, e não só receber, também entregar aquilo que nós temos de melhor para Ele, porque quando nós viemos à casa do Senhor, nós precisamos ter esse conhecimento de que nós saímos dos nossos lares para adorar o Senhor. E aí, quando a gente vem adorar o Senhor, nós temos que ter algo para entregar, não é mesmo? E que você tenha entregue já o seu melhor ao Senhor, porque o Senhor também tem algo especial para o seu coração nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. Assim como o Senhor vem falando comigo, assim como o Senhor falou comigo, o Senhor vai falar com você, porque a palavra do Senhor é assim, ela primeiro fala com a gente, né, pastor? É uma espada de dois gumes, ela vai cortando assim, corta e corta lá, e corta aqui, corta lá. E assim a gente vai aprendendo mais do Senhor. E que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Senhor. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Se você puder abrir a sua Bíblia, assim mesmo assentado, em 1 Reis, no capítulo 16. Todos encontraram? Se puder colocar aí para a gente também. A partir do versículo 29 que nós vamos ler. Do 29 ao 33. Obrigada. Deus abençoe. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mas do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidônios, e foi servir a Baal, e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, que de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E vou ler também o 17, do 1 ao 6, tá? Vamos continuar aqui. Então Elias, deixa eu ler aqui nessa versão aqui. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Versículo 3: sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite e do leste do Jordão e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde ele bebia a água do riacho. Amém? Nós vamos falar um pouco aqui sobre a vida de Elias. Quem conhece sobre o Elias? Amém, glória a Deus. O tema que eu quero trazer hoje é: cumpra a sua missão. Amém? É isso que o Senhor tem para nós hoje. Ele quer dizer para você: vá e cumpra a sua missão. Amém? Elias nasceu em Tisbe, na época do rei Acabe. Dedicou a sua vida a afastar-se ao povo da adoração dos ídolos e trazê-los de volta ao verdadeiro e único Deus. O nome de Elias significa: o Senhor é o meu Deus.
Então vemos no primeiro versículo que acabamos de ler, o profeta Elias dizendo a Acabe sobre os anos que passariam de seca, né? Em outras palavras, o profeta estava anunciando que não cairia água do céu até a segunda ordem. Só que essa afirmação de Elias não era fruto de uma simples imaginação dele. Era a vontade de Elias sendo permitida por Deus. Porque quando lemos lá em Tiago 5,17, a palavra fala lá assim: Elias diz que somos informados que o gesto do profeta é feito um pedido ao Senhor. Elias pediu ao Senhor para que não chovesse durante esse tempo. Por que Elias fez isso ao Senhor? Por causa do povo, por causa do pecado que estava acontecendo através de Acabe. E aquele povo estava se curvando a outros deuses que não eram o nosso Deus. Então Elias pediu isso ao Senhor, para que o povo tivesse prova de que Baal não era o Deus verdadeiro, e que existia somente um Deus, e que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Baal não podia controlar nada, quem podia controlar tudo era o Senhor. Inclusive eles achavam que até mesmo a questão climática, né, a natureza seria controlada por esses deuses que eles estavam adorando, estavam se curvando. Mas Elias, ele levou a sua fé ao Senhor, e através do Senhor ele deu essa profecia. O Senhor disse para que ele profetizasse isso ao rei Acabe. Então Elias, ele sabia que Deus o ouviria e traria a seca para ensinar o povo a vontade dele. Ele sabia e tinha convicção que o único Deus era o Senhor. Portanto, o Senhor e não Baal que tinha o controle sobre a natureza. Baal mencionou que era considerado o Deus que enviava chuva e fazia as colheitas crescerem. Os adoradores de Baal se envolviam em uma espécie de fornicação sagrada no templo para louvá-lo como fonte de vida. Às vezes o povo até oferecia os seus filhos a Baal como sacrifícios queimados. Está escrito lá em Jeremias 19. Está escrito assim: porque edificaram altos a Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, e que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Trazendo isso para o nosso contexto de hoje, nós vivemos isso, né, nos dias de hoje. Quantos altares têm sido levantados que não são para o nosso Deus? Quantos deuses têm sido levantados? Quantas invencionices têm sido criadas, né, por homens, por imaginações humanas, para que nós possamos adotar. E nós, como cristãos, estamos adotando esses invencionismos. Nós estamos entrando nas ondas, como nesse tempo de Elias, aonde o profeta Elias, ele não se conformou com essa geração, e ele pediu para que o Senhor intervesse no meio dessa situação, e assim o Senhor o ouviu. E nós, como igreja do Senhor, muitas vezes permitimos que esses altares sejam construídos nas nossas casas, nas nossas vidas, e nós edificamos muitas vezes altares a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Eu quero trazer reflexão hoje para as nossas vidas, que nós possamos todos os dias trazer essa reflexão. Quem tem tomado a prioridade em nossas vidas? Quais são os altares que nós temos construído? Serão os altares ao nosso Deus Todo-Poderoso? Ou é um altar que não glorifica ao Senhor? As nossas prioridades têm sido invertidas, porque tudo aquilo que entra antes de Deus em nossas vidas é a nossa prioridade. E aonde está a nossa prioridade? Aonde estão fitados os nossos olhos? A quem nós servimos? E isso Deus tem falado muito ao meu coração. Aonde está a nossa prioridade? Aonde que está, a quem nós servimos de verdade? Como nós servimos? Nós estamos deixando as coisas do mundo entrar em nossa casa?
Nós temos visto que a verdade do Senhor, ela precisa estar dentro de nós. O mundo jaz no maligno. O mundo tem nos afligido de toda forma, tem tentado nos afligir de todas as formas. Nós podemos ver nas mídias, né, nas redes sociais, na televisão. Quantos aqui por esses dias viram tantas coisas, tantas barbaridades como eu? Porque eu vi tudo isso. Você viu também? Então nós temos visto quantos deuses têm sido levantados aí fora. E as pessoas estão se curvando a esse Deus de certa forma assim que a gente fica até de boca aberta, né? Se for pensar assim, isso já acontecia no passado. E tem acontecido hoje em nossos tempos. E muitas vezes eles não têm vergonha de exaltar a esse Deus. Lá fora eles não têm vergonha de levantar esse altar lá no alto e prestar toda a sua adoração da forma que vocês veem que acontece a esse Deus, como acontecia aqui. Porque eles acreditam que da forma que vivem é o correto para eles. Alguns nem têm conhecimento da verdade. Alguns, mas muitos têm o conhecimento da verdade. Porém, não vivem a verdade. Preferem viver com um falso Deus, adorando a um falso Deus, vivendo essa vida. E o que eu quero trazer hoje de confronto para nós como cristão, o que é que nós temos feito para essa geração? O Senhor quer dizer hoje para a gente cumprir a nossa missão. Assim como Elias foi levantado nessa época para cumprir a sua missão, que nós possamos também, como igreja do Senhor, nos levantar e cumprir a nossa missão. Cumprir o ID do Senhor para aquilo que nós somos chamados. Porque o Senhor tem levantado também uma geração de adorador, uma geração profética. O Senhor tem levantado a igreja do Senhor nos últimos dias. O Senhor tem sacudido a igreja do Senhor nos últimos dias. Também quantos acontecimentos têm vindo sobre a igreja do Senhor. Quantas coisas têm vindo sobre a igreja do Senhor. Para quê, irmãos? Para que tem acontecido tudo isso? Para que nós possamos despertar. Para que nós possamos nos levantar como Elias da nossa geração. O Senhor me trouxe hoje para dizer isso a você. O Senhor disse isso a mim. Que nós precisamos nos levantar. Nós precisamos ir para frente. Nós precisamos perder o medo de falar. O medo de anunciar o Evangelho do Senhor. O medo de dizer que o único Deus que salva é o nosso Deus. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você também serve. É o Deus que você vem adorar todas as quintas, todos os domingos. O Deus que você adora lá na sua casa. O altar que você levanta de adoração lá no seu quarto. Porque quando nós reunimos aqui na casa do Senhor, nós também erguemos um trono de adoração. E nós sabemos que é o Deus verdadeiro. Porque a verdade é Ele que está aqui na palavra. A verdade absoluta é o Senhor. João 17:17 diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como exemplo de Elias, nós temos que confiar naquilo que o Senhor diz, naquilo que Ele revelou na sua palavra, não nos deixando abalar pelas ideologias, pensamentos trazidos por incrédulos e que têm sido lamentavelmente acolhidos e assumidos por muitos cristãos. É isso que eu acabei de dizer agora. Que você possa refletir sobre como nós temos levado as nossas vidas, como nós temos incentivado os nossos filhos, como estamos a nossa casa como os pais, com os nossos filhos nessa geração. O mundo jaz do maligno, mas a minha casa não é do maligno. A minha família não é do maligno. A minha geração não será do maligno. Aqueles que vierem após mim, os meus filhos, os filhos dos meus filhos não será do maligno. É consagrado ao Senhor. Tudo que tenho, tudo que você tem, precisa ser consagrado ao Senhor.
Porque só existe uma verdade, essa verdade é a palavra do Senhor. Como eu disse, as pessoas no mundo não têm vergonha de mostrar o Deus que elas servem. Eu vi num comentário desses dias que estava tendo um show aqui, né, no Brasil. Eu nem vou citar o nome. Mas realmente aquilo não foi um show, aquilo foi uma invocação a espíritos, a demônios. Muito na cara para todos que querem ver. Somente os que não querem, né, fecham os olhos. Mas eles não têm vergonha de mostrar. Eles não têm vergonha de fazer gestos obscenos. Eles não têm vergonha de aplaudir a deuses que não são o nosso Deus. Mas eu quero trazer uma reflexão, talvez até um confronto para nós como igreja do Senhor. Por que nós nos envergonhamos de falar da palavra do Senhor? Porque muitas vezes nós temos medo de falar do Senhor. Porque muitas vezes nós não nos comportamos em lugares onde precisamos nos comportar como cristãos para mostrar o Senhor através das nossas vidas. Tem uma pessoa que fala, agora eu não me lembro, que fala que pregue, se preciso for, use palavras. Eu não me lembro o nome de quem disse isso. É um escritor, né? Não tá. Agostinho. É ele mesmo que disse isso. Pregue, se preciso for, use palavras. Então que a nossa vida seja uma vida santificada por Deus. Que nós possamos exalar o perfume do Senhor aonde estivermos, aonde pisarmos a planta dos nossos pés. Que nós possamos realmente ser confrontados em ver aquilo que nós estamos vendo hoje no mundo lá fora e nos sentirmos desafiados a mostrar Jesus para essa geração. A mostrar Jesus aonde nós formos, nós não envergonharmos da palavra, do evangelho de Jesus, daquilo, do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Muitas vezes ficamos acuados. Como eu estava dizendo no concluir, eu vi num comentário desses posts, uma pessoa falando assim, imagina o crente vendo isso, os crentes piram. Olha só o comentário. E aquilo já me sacudiu, né? Ver um comentário desse. Eu piro, mas piro no sentido de que nós não podemos nos envergonhar do evangelho do Senhor. Nós temos sim que fazer a diferença. E não é brigando na internet que nós vamos fazer a diferença, não. Não é falando, respondendo de forma áspera com as pessoas que dizem isso, que nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença quando realmente nós mostrarmos Jesus. Porque Jesus, ele era simples. Jesus pregava, não era somente falando. E nós temos que ser como Jesus. Em seu lugar, né, tem um livro que fala, em seu lugar o que faria Jesus, né? Como que nós agimos nessa situação? Imagina o Senhor vendo tudo isso. Como Ele agiria? Nós precisamos amar. Amar. Nós precisamos amar, mas nós não podemos nos envergonhar de falar. Nós não podemos deixar Satanás pisar, fazer daquilo que ele quer com a gente que conhece a palavra do Senhor, com a igreja do Senhor que é conhecedor, que entende o que é a verdade e que muitas vezes fica com medo, acuado. Levanta a igreja, vamos partir para a missão. O Senhor te chamou para essa missão. Assim como o Senhor levantou Elias naquela geração, o Senhor diz para você: eu estou te levantando hoje para esta geração. Eu levanto a igreja do Senhor para essa geração. Elias apresenta-se a Acabe como um servo do Senhor, como um profeta de Deus. Elias, ao apresentar-se ao rei, disse que era alguém que estava perante a face do Senhor.
Ou seja, identificou-se como um servo de Deus, como um homem que gozava de plena comunhão com o Senhor. Nessas palavras do profeta Elias, temos um ato importantíssimo. Quando ele fala algo da parte do Senhor a Acabe, ele iniciou exaltando o nome do Senhor, né? Tão certo como vive o Senhor de Israel, a quem eu sirvo. Esta é a atitude que o Senhor espera de cada um de nós. Pouco importa se o que vamos dizer ao mundo parece tolice, loucura ou coisas dessa natureza. Precisamos sempre falar a verdade, viver a verdade, exalar a verdade através de nós. Não esperarmos o reconhecimento ou que o mundo talvez concorde com o que estamos pronunciando. O que o Senhor revela em sua palavra. Façamos parte. Isso é pregar o evangelho, é proclamar a verdade. Quer o mundo ouça ou deixe de ouvir, mas nós precisamos proclamar essa verdade. E Elias, quando ele foi falar com Acabe, ele foi em nome do Senhor. E quando nós vamos falar algo, precisa ser no nome do Senhor. Porque nós não fazemos nada de nós mesmos. É somente o Senhor que faz através das nossas vidas. O que seria de mim se não fosse o Senhor? O que seria de você se não fosse o Senhor? O que aquele que lança a mão no arado não pode voltar a olhar atrás. Ele está inapto ao reino de Deus. Lá em Lucas 9:62 diz isso. Só aquele que persevera até o fim será salvo. Mateus 24:13. Esse pensamento ele se conclui lá em Hebreus também, que diz: o Senhor não tem prazer naquele que recua, pois o que recua é mesmo que retirar-se para a perdição. Hebreus 10:38. E também a palavra do Senhor fala que temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta, até que terminemos, como fez o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos fazer isso. O que nós temos feito isso no mundo que nós temos visto hoje, que estão caminhando a passos largos para a perdição, para a promiscuidade, para a orgia, para as coisas que não convêm aos olhos do Senhor. E isso está muito claro. Nós temos visto isso muito claro na internet, na televisão. Aleluia, Jesus. Em 1 Reis 17:5-6. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho, após ele ter falado tudo isso a Acabe, né? Ele entregou a profecia e Elias ouviu o que o Senhor tinha dito e foi para um riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou por lá. Como eu li aqui no começo, no versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Mais uma vez nós vamos aprender aqui mais uma lição com Elias. Elias, ele ouvia Deus, sem questionar a vontade de Deus. Depois que ele cumpriu a missão, profetizou ao rei Acabe sobre a seca que viria sobre aquele lugar. Por que viria aquela seca sobre aquele lugar? Para que eles pudessem ver qual era o Deus verdadeiro. Que não era aquele Deus que eles estavam adorando. Existia um Deus verdadeiro. E aquele Deus poderia trazer também a chuva. Mas era somente através dele. Então Elias fez essa profecia. Após essa profecia ele se retirou. Ouviu a Deus. Deus pediu para que ele fosse para esse riacho de Querite. E ali Elias viveu sobre a provisão do Senhor. O Senhor, quando Ele nos manda, nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer a voz do Senhor, independente do que pode acontecer. Muitas vezes nós relutamos, né? Nós relutamos ao falar. Deus manda falar e às vezes a gente não fala, né? E depois Deus manda você ir para algum lugar e você também não vai, porque o medo toma conta. Então nós precisamos aprender com ele. Ele ouvia o Senhor. Elias poderia
questionar o Senhor, né? Por que que eu devo ficar nesse riacho? Como eu vou me alimentar? Se a seca estava vindo sobre aquele lugar, aquele riacho provavelmente secaria. E como ele beberia água? Como ele se alimentaria? Mas quando Deus manda, Ele cuida. Se Deus mandou, vá para onde Deus te mandar. Porque o mesmo Deus que ordenou é o mesmo Deus que cuida de você. É o mesmo Deus que traz a provisão. É o mesmo Deus que traz o consolo quando você precisa. Eu já vivi muito isso. Viver a dependência do Senhor. Assim como Elias viveu. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã. E ele também bebia a água do riacho. E eu lembro-me muitas vezes que eu vivi sobre essa provisão do Senhor. E eu experimentei várias experiências de provisão, de cuidado de Deus, de ouvir Deus. Deus falar, vai, e a gente ir sem mesmo saber o que vai acontecer. A primeira delas, né, foi quando Deus me trouxe o meu testemunho de vida que eu tenho hoje. Que uma outra oportunidade eu conto, é muito longo. Mas é quando o Senhor me pediu para retirar-me daqui da cidade de Cuiabá. E eu fui ficar 6 meses, eu passei quase entre 6 a 8 meses na Jocum em Goiânia. E aí foi o processo da onde o Senhor estava falando comigo para que eu fosse. E naquele momento realmente eu relutei, porque eu estava fora dos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor falava comigo. E usava pessoas também para falar comigo, porque o Senhor, Ele usa pessoas. E eu fui sem saber o que ia acontecer. Eu tive uma convicção, porque Deus falou comigo. Ele falou exatamente comigo. Em que eu poderia ir, e que Ele estaria cuidando de mim. E assim eu fiz, porque condições financeiras eu não tinha. Não tinha. A base de Goiânia precisa de uma mensalidade para manter o lugar, né? Uma base muito bonita, uma fazenda muito bonita. E eu não tinha esse dinheiro. Mas como Deus falou, vai, Ele já proveu a primeira mensalidade. E assim eu fiz, eu fui, sem olhar para trás. Teve algumas pessoas que disseram, não vá, não é de Deus para você ir, fica aqui. O mesmo Deus que trabalha lá, é o mesmo Deus que trabalha aqui. O que Ele pode fazer lá, Ele também faz aqui. Mas Deus tinha falado ao meu coração. E eu pedi para que o Senhor confirmasse ao meu coração através da minha mãe. Que a minha mãe era bem rígida nessa época, assim, sabe, sobre a gente sair, né, ir longe. Nunca tínhamos ficado nenhum de nós longe dela. E eu tinha pedido para que o Senhor me confirmasse através da vida da minha mãe. E assim foi. A minha mãe me abençoou e falou, vai, minha filha, pode ir, que Deus é contigo e nós vamos fazer de tudo para que dê tudo certo. E assim eu fiz. E a partir do momento que eu cheguei lá, eu comecei a viver essa provisão do Senhor na minha vida. Experiências maravilhosas. Aonde você sai de um lugar e vai para o outro sem saber, como Elias foi aqui, como é que ia comer, como é que ia se vestir, né? Como que ia ser. Mas o Senhor já havia falado ao meu coração. E quando eu cheguei lá, e por vários momentos eu pensava que ia passar isso, né? Passar fome, passar momentos assim, mas o Senhor sempre provia. Teve uma das situações que eu vou abrir para vocês, em que já tinha passado uns meses que eu estava lá, e as minhas coisas de uso pessoal já tinham acabado. Sabonete, pasta de dente, as coisas de uso pessoal, shampoo. Aí eu estava preocupada, né, porque às vezes vinha somente o dinheiro. A igreja aqui também, alguns irmãos ofertavam na minha vida, né? Chegava lá na época a cartinha, ainda tinha, correio entregava a cartinha lá e tal. E chegava o dinheiro vinha no envelope. Glória a Deus. Chegando eu abri o envelope, vi o dinheiro e falei, oh Deus, amém. O Senhor está usando os irmãos para me abençoar. Glória a Deus. E a igreja abençoava. Aí de repente começou só alguns irmãos, né?
E aí eu falava, Senhor, e agora as minhas coisas estão acabando. O que eu vou fazer, né? Aí teve um dia que realmente acabou. E aí lá tem um lugar que é igual na nossa chácara que faz os cultos. E eu me retirei para esse lugar, no meu horário de descanso. E eu falei, eu vou conversar com o Senhor. E ali eu não conversei, eu só chorei. E falei, Senhor, Tu sabes. O Senhor sabe o que eu preciso. E eu não sei o que eu vou fazer. Mas o Senhor sabe. E ali eu me senti como se o Senhor estivesse ali e eu estivesse deitada no colo dele, chorando e ele passando a mão assim sobre a minha cabeça. Assim que eu me senti nesse dia. Eu saí dali assim tão acariciada por Deus, tão abraçada pelo Espírito Santo, que eu fui pro quarto assim, parece até que eu esqueci que eu tinha falado tudo isso para Deus. E é uma distância longa assim até chegar no quarto, né? Que é um outro lugar, longe. Aí quando eu cheguei no meu quarto, abri a porta do meu quarto e olhei para minha cama. A gente dormia em beliche, a minha era a parte de baixo. Tinha tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava estava ali. Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. Até o que eu não pedi tinha. Então eu vivi muito a provisão do Senhor naquele lugar. E eu queria concluir o curso. Muitas vezes eu falava, não vou conseguir porque eu não tenho condições. E o Senhor vinha e provia. Aí eu não tinha como fazer o prático, que era em outra cidade. Não, são 2 cidades que a gente precisava ir, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E eu não tinha dinheiro. E de repente aparecia dinheiro. Aí vamos pro prático. Aí quando chega lá no prático, né, lá na cidade do Rio de Janeiro, o Senhor vai e levanta pessoas na igreja para me abençoar. 2 pessoas lá ficaram tão meus amigos que um deles veio para Cuiabá para conhecer minha família e tal. E essas pessoas chegaram em mim. 2 pessoas falaram, olha, Deus falou comigo que nós precisamos te abençoar. Eu preciso te abençoar, porque ela estava junto com outra. Aí ele também disse a mesma coisa. E nós vamos manter você enquanto você estiver na Jocum. E aí, assim foi feito. Eles sempre me abençoavam. E ficamos bastante amigos. Ele veio para cá, conheceu a igreja. Não sei se alguns aqui lembram do Vanderlei, baterista. Lembra? Então ele veio para cá através dessa ida minha para Jocum. Dessas provisões do Senhor. Muito meu amigo. Graças a Deus. Então eu quero dizer o que com isso que eu estou contando para vocês hoje? Que o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão. Assim como Ele proveu para Elias, Ele vai prover para você. Assim como Deus provia no passado, Ele também provê hoje. Como Deus fez comigo lá na Jocum, como Deus fez comigo na minha infância, quando não tínhamos o que comer. Quando não tínhamos nada, o Senhor sempre provia alguma coisa. Nós nunca reclamamos. Nós fomos ensinados assim, meus pais nos ensinaram assim, de que nós não precisávamos reclamar, porque nós servíamos um Deus de provisão. Então, quando faltava algo lá na nossa casa, o que eles nos ensinavam? Que nós deveríamos adorar o Senhor. E assim nós fazíamos. Nós nos reuníamos para adorar o Senhor. Meus irmãos pegavam seus instrumentos, eu e a minha irmã pegavam o cabo de vassoura e nós íamos adorar o Senhor. Nós íamos fazer um culto ao Senhor. Assim que nós fomos ensinados. E eu me orgulho muito de dizer isso. Hoje meu pai mora na glória. O Senhor o levou, mas Ele deixou isso. Que eu carrego com muito orgulho esse legado. De ser adorador em todo o tempo. De viver na provisão do Senhor. De acreditar no Deus que nós servimos. E de não nos desanimarmos em meio às circunstâncias. E de sermos profetas do Senhor para essa geração.
Lembro-me muito bem de quando nos faltava energia. Eu já contei isso aqui no Ministério de Louvor uma vez. Tinha vez que faltava energia lá em casa, por conta de pagamento mesmo. Que as condições estavam meio apertadas e às vezes cortava a energia. E meu pai ficava bem apurado. Meu Deus, vamos resolver isso. Amanhã a gente vai resolver isso em nome de Jesus. E nós passávamos a noite em claro, mas não era reclamando, era fazendo culto. E assim, aquelas atitudes nós víamos que trazia a vizinhança para perto de nós. Um dos frutos desses momentos de adoração está aqui na nossa igreja hoje, que é o José Robson. Todos conhecem o José Robson, tocador aqui do altar, o esposo da Daiane. Ele era o meu vizinho lá da casa dos meus pais. Nós crescemos juntos. E eles presenciavam esses momentos, inclusive começaram a fazer parte deles. E através desses momentos, os pais, eles vieram para a igreja, depois os pais vieram e hoje eles todos servem ao Senhor. Então, que nós possamos exalar isso, a presença de Deus. Independente da situação onde o Senhor nos permite viver, aonde o Senhor nos coloca. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te tirar daqui e trazer para cá, Ele vai cuidar de você. E Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeitinho que Ele quer. Aleluia. Nós não possamos ser questionadores do agir de Deus. Somente ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que está no coração dEle. E a minha palavra já não vai dar para concluir, porque já o tempo já foi, né? Mas o que eu quero trazer hoje para vocês? Que nós não precisamos inventar desculpas, né? Nós não precisamos colocar empecilhos. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós temos que profetizar no nome do Senhor. Nós somos profetas dessa geração, como Elias foi. Elias não teve medo. Ele profetizou no nome do Senhor que haveria uma escassez, haveria uma seca naquele lugar. E por 3 anos e alguns meses houve seca naquele lugar. Para que o nome do Senhor fosse exaltado. Para que as pessoas reconhecessem o poder de Deus e vissem que existia somente um Deus e não outros deuses. E somente esse Deus tinha poder de trazer água. Somente esse Deus teve o poder de trazer o fogo. Porque quando Elias orou, quando ele confrontou Acabe sobre aquilo que Deus poderia fazer, eles invocaram aos deuses deles, mas o Deus deles não respondeu. Não respondeu. Elias, até assim como eu, né? Eu acho que deve ter rido da situação, né? Meu Deus, cadê o Deus? Cadê o Deus desse povo? Que eles tanto adoram, se mutilam por causa dele. Fazem tudo por esse Deus, estavam se mutilando para que esse Deus respondesse. E esse Deus não respondeu. Então Elias pede para colocar água ali no altar. E todos esperavam que nada fosse acontecer. Mas algo diferente aconteceu. O fogo do céu fez aquele altar acender. E é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve. É o mesmo Deus de Elias. É no nome desse Deus que Elias ousou a profetizar. É no nome desse Deus, e Deus honrou esse profeta, trazendo fogo sobre o altar. E Deus também vai honrar a sua vida quando você abrir a sua boca e você se colocar na posição de profeta do Senhor nessa geração. Quando você abrir a sua boca e profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, que eles são a geração do Senhor e que eles não se dobrarão a outros deuses.
como a geração tem se dobrado. A sua casa servirá ao Senhor, a sua família servirá ao Senhor, o seu esposo servirá ao Senhor, os seus filhos servirão ao Senhor. Seja profeta do Senhor nessa geração, em nome de Jesus. E que nós possamos sempre erguer um altar de adoração ao Senhor. Um altar ao único Deus que é digno de receber a honra e a glória. Ao único Deus soberano, que nós possamos gastar o nosso tempo dobrando o nosso joelho e adorando ao Senhor. Não na frente da televisão, não apenas no celular, ou até mesmo se dedicando somente ao seu trabalho. O Senhor te chama para despertar nessa noite. O Senhor te chama para levantar nessa noite. E não ficar olhando somente para as coisas ruins, somente para as suas feridas, somente para os seus problemas. O Senhor te chama para olhar para uma geração que precisa ouvir a palavra do Senhor. O Senhor te chama hoje para se levantar como um profeta nas casas e dizer que somente o Senhor salva, que há somente um Deus. Se levante, se indigne mesmo, mas que você se indigne e usando essa palavra, você faça a diferença nessa geração. Que nós possamos ser os profetas do Senhor dessa geração. Que nós possamos ser Elias dessa geração. Vai haver um momento em que nós às vezes sentimos medo. Vai haver sim um momento que você pode se sentir desanimado, como também houve com Elias. Mas o Senhor continua falando. O Senhor continua falando com Elias. Assim como o Senhor também continua falando conosco. Devemos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor. Devemos ouvir e entender aquilo que o Senhor espera de mim, aquilo que o Senhor espera de você. Vá aonde você tem que ir. Esteja onde você estiver que ir. Seja no seu trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no meio dos seus familiares. Vá, mas pregue o amor do Senhor. Fale do Senhor com o seu comportamento. Fale através de uma atitude de amor. Fale através de um abraço. Através de um sorriso no rosto. Faça a diferença na sua geração. Faça a diferença na sua geração. O Senhor te chama nessa noite para cumprir a sua missão. Quantos aqui querem cumprir a sua missão? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero que os pastores já venham aqui para frente para já orarmos sempre os irmãos. Os irmãos que querem receber uma oração, venha aqui para frente nessa hora e já venha crendo naquilo que nós aprendemos agora, aquilo que o Senhor já falou nas nossas vidas. Amém? O pastor irá agir com os olhos. Você que precisa de uma cura, da restauração. Para você que entende que você precisa cumprir a sua missão, você ainda não conseguiu, você tem tido medo, você tem vergonha, mas você tem desejo. O Senhor te chama nessa hora, vem filho, vem filha, confia na minha palavra, porque eu vou adiante de você, eu vou adiante de você.
Assim